Eu acho que eu tinha fechado a sala mesmo. Glória a Deus. Querido, olha eu aqui de novo. Eu fechei a sala. Entra aí, pelo amor de Deus. Entra aí, todos vocês. Eu fechei a sala, mas estou de volta. Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu fui mexer no celular aqui e acabei fechando a sala. Que coisa, né, irmãos? Fui fechar no celular e fechei a sala. Glória a Deus. Volta aí. Volta aí, povo de Deus. Volta todo mundo aqui, que eu estou de volta. Glória a Deus. Glória a Deus. Deixa eu dar o aviso aqui para os irmãos. Glória a Deus. Estamos aqui de volta agora aqui na comunidade cristã Missão Ágape, a live abençoada, irmãos. Entra aí, vaso de Deus. Eu fechei a sala sem querer eu fechei a sala. Mas entra de volta aí, que Deus tem vitória. Deus tem milagres para você em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Quem está chegando aqui, pastora Leandra, pastora Luzinete, todo esse povo que chegou aqui. Eu havia fechado a sala, tinha fechado a sala sem querer aqui. Cadê você, apóstolo Edson? Edson, que nós vamos aqui te chamar já. Glória a Deus. Já está aqui o apóstolo Edson. As coisas é assim mesmo. Ao vivo é assim mesmo, irmãos. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Louvado seja Deus. Vai chegando aí, vai entrando aí na sala de novo. Eu apertei o botão aqui, fechei a sala sem querer. Mas Deus é bom, né? Abrimos de novo aqui. Já está conosco aqui o apóstolo Edson Moreira, meu amigo. Glória a Deus. O apóstolo Edson Moreira está aqui conosco ao vivo. Será um instrumento de Deus para as nossas vidas. O povo está chegando aqui, apóstolo Edson. Boa noite, seja bem-vindo. Deus abençoe a sua Boa vida. noite, paz a todos. Está me Que ouvindo bem. bem? Estamos ouvindo bem. Eu estava já aqui com uma audiência com bastantes pessoas e sem querer eu fechei a sala aqui, fui mexer no celular, mexi no botão errado, mas já já o povo volta aqui, estamos divulgando, né? E nessa noite especial, nossa live de restauração, da restauração, uma série de lives que nós temos feito, e eu tenho o prazer de receber aqui junto com você o apóstolo Edson Moreira, que incansavelmente está aí nas redes sociais, fazendo lives diárias pela manhã e também à noite, sempre trazendo uma palavra de Deus, sempre trazendo uma palavra rema para os nossos corações, né? Apóstolo Edson, é com você. Deus te abençoe. Agora o povo todo voltando aí, glória a Deus, aí a audiência já subindo. Deus abençoe, apóstolo Edson. Muito obrigado pelo aceitar o nosso convite, viu? Tenha a Eu liberdade aí que do Espírito Santo. agradeço, eu que agradeço, é uma honra. Paz a todos, irmã Ana Paula, Daiane, todos que estão entrando aí, a paz do Senhor Jesus. Às vezes a gente fica um pouco a dificuldade de ver os nomes aqui, então se a gente deixar de cumprimentar alguém aqui, eu sempre falo isso, né? Não é por desconsideração, não é por desvalorizar, não. É por falta de habilidade para ler todos os nomes aqui mesmo. Missionária Rose, irmã Cleide, Luciana, que bênção. E ao vivo é assim, né? Quem sabe, fecha ao vivo. É isso mesmo. Glória a Deus. Mas é bênção demais, é uma honra poder estar aqui. Amém? Eu me sinto muito honrado em poder estar aqui junto com o pastor, meu amigo, pastor Vanderlei Augusto. Sempre uma honra poder estar junto. E, meu pastor, como que eu faço aqui? Eu entro na palavra? Como que eu faço? Pode ir, fica na liberdade. Quer falar mais alguma coisa, já vai para a palavra, fica à vontade aí. Quer divulgar, Glória a Deus. fica na Amados, liberdade. Agora está com você aí até o final. amém, glórias a Deus. Amados, eu estou sem relógio aqui, sem nada, fiquei sem relógio aqui. Aí o senhor não tem como puxar o paletó aí, mas eu vou Ó, tentar concluir. quando faltar 10 minutos, eu faço assim para você, tá bom? Amém. Combinado, então. Pronto. Já me ajuda muito. Amados, estamos numa live, mais uma vez, a paz a todos. Nossa irmã Gislene, nossa irmã Aline Siqueira, que bênção, Aline, você está aqui. Então, eu quero já entrar na palavra, paz a todos.
e estamos numa live, a live da restauração, não é isso? Glórias a Deus, que bênção. E quando eu li ali, live da restauração, né, no cartaz, lindo cartaz que o pastor fez lá, que bênção. Eu vi ali, o Senhor tocou no meu coração para falar mesmo sobre restauração, para estar falando um pouquinho. E eu creio esse é um momento em que nós precisamos realmente ser restaurados. Precisamos realmente, independente, sabe, do seu nível, da sua caminhada, de quanto tempo você está na presença do Senhor, há um momento em que nós precisamos de uma restauração. Há um momento em que nós precisamos retomar o fôlego e dar aquela arrancada novamente. Precisamos ser restaurados no Senhor. A gente tem orado por muitas pessoas, tem aconselhado muitas pessoas, e uma das coisas que eu tenho notado muitas das vezes, principalmente esse momento em que nós estamos vivendo, de desafios aí, para crescer no Senhor, muitas das vezes eu vejo pessoas que, na verdade, elas estão com a sua autoestima lá embaixo, pessoas até mesmo, vamos dizer assim, que estão vivendo um momento em que a gente conversa com as pessoas e nós vemos uma autopiedade, nós vemos as pessoas muitas das vezes com um vitimismo, cristãos, e às vezes porque não estão mais entendendo o seu chamado, o seu chamamento, para aquilo que Deus nos chamou na realidade. Eu quero iniciar lendo com você aqui alguns versículos na primeira epístola, ou primeira carta a Pedro, capítulo de número 4, versículo 12 a seguir. Eu estou com a versão Palavra Viva, então vai estar um pouco diferente da sua aí, mas acompanhe comigo, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12, vai dizer assim: Amados, não fiquem surpresos com a prova de fogo, quando ele vem sobre vocês para prová-los, como se algo fora do comum estivesse acontecendo. Amados, eu já quero dar uma pequena pausa aqui, antes de ler os versículos seguintes, porque Pedro ele fala algo muito sério aqui. Ele diz, olha, não fique surpreso pela prova de fogo. Afinal, Isaías, ele já diz, quando passares pelo fogo, estará contigo, você não vai se queimar. Mas ele diz aqui, não fique surpreso quando ele vem sobre vocês para prová-los, como se algo fora do comum estivesse acontecendo com vocês. Amado, eu quero que você entenda já agora, de princípio, esse momento que você está passando, momento talvez de dor, momento talvez aí de um desafio que você não esperava, não é incomum sobre a sua vida. Talvez seja esse momento de pandemia que estamos passando, a gente não esperava, ninguém conhecia, mas tomando uma totalidade, se não estivesse acontecendo essa pandemia, você e eu estaríamos sendo provados de outra forma. Essa é a caminhada cristã. Isso que o Senhor está dizendo, é para nos provar, é para dar crescimento, é para que você cresça na presença do Senhor, não é algo incomum. E tenha certeza, passando esse desafio, você superando, você vai enfrentar um outro desafio que você não esperava. Talvez se eu perguntar aqui, quem está passando por uma prova a qual você nunca passou antes, a qual está aí ferrenha sobre você, a qual você pode dizer, meu Deus, o que está acontecendo? Eu nunca passei por isso. Tenha certeza de uma coisa, se você está passando por uma prova a qual você nunca enfrentou, é porque você subiu de nível. É porque Deus ele não vai dar prova ou tentação que você não possa suportar, sem antes dar um escape. Se você está enfrentando algo que você nunca enfrentou, é porque você está num nível o qual você nunca esteve antes. É porque Deus ele te deu uma unção nova. É porque ele te deu algo novo. É porque ele fortaleceu você para que você pudesse suportar esse momento. É isso que Pedro ele está dizendo aqui. Não estranhe. Vão vir coisas que você ainda não enfrentou. Por quê? Porque Deus está te capacitando. Ele está te dando crescimento. Ele está te levando a um novo nível. E num novo nível, as provas são diferentes.
você vai enfrentar coisas novas. E Pedro continua dizendo, capítulo 4, versículo 13, mas alegrem-se na medida em que vocês participam dos sofrimentos de Cristo, para que também possam se alegrar mais ainda quando a glória dele for revelada. Versículo 14. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, são abençoados, porque o Espírito de glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês tiver de sofrer, que não seja por assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete na vida dos outros. Veja bem, Pedro aqui ele já vai fazer uma separação. Ele vai dizer, olha, a prova que vem sobre vocês, a glória de Deus vai se manifestar na mesma proporção. Mas veja bem, que essa prova seja por causa de Cristo. Não porque você é assassino, não porque você é ladrão, não porque você é criminoso, ou porque você fica se metendo na vida dos outros. Porque se você for perseguido, porque se mete na vida dos outros, não há glória nenhuma nisso. É Pedro quem está dizendo aqui. Mas ele vai dizer ainda no versículo 16, mas se alguém sofrer por ser cristão, não se envergonhe, mas naquele nome glorifique a Deus. Amém? Amados, o texto que nós lemos aqui de Pedro nos traz algumas coisas à tona. Primeiro, você não deve se vitimizar por nenhuma situação. Você não deve entender a dor como algo que Deus colocou para você simplesmente sofrer. Como um Deus que gosta de ver o sofrimento de alguém. Não, não é isso que está acontecendo. A dor, na verdade, é um sinal. É Deus cutucando você, é Deus me cutucando aqui, dizendo, olha, mova-se, faça alguma coisa, vá para o outro nível, avance, tenha estratégias novas, supere-se, cresça na minha presença. A dor, ela vem para provocar isso, para dizer, haja, vá adiante. A dor, muitas das vezes, é simplesmente um sinal que você precisa voltar ao estado original. Ou seja, você precisa de restauração. Você precisa entender, renovar de novo a sua mente e entender que você já é mais do que vencedor em Cristo Jesus, nosso Senhor. E você não deve, nesse momento, estar se vitimando. Se você ainda está como vítima, ai, coitadinho de mim, ai, ninguém gosta de mim, olha o que estão fazendo comigo. É simplesmente um sinal, amado, que tem que doer mais um pouquinho. Porque quando doer de verdade, você se move. Não é assim? Se alguém beliscar você de leve, você fica ali. Mas se doer o negócio, você dá um pulo. Você dá um salto. Você se move. E talvez se você ainda está murmurando, ainda está se vitimizando, é porque ainda precisa apertar mais um pouquinho o negócio aí. É porque você ainda precisa entender que Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para outro nível. Deus chamou você para entender quem você é, muito mais do que vencedor. E você precisa se valorizar. Para de ser vítima. Para de ficar aí se lamentando. Deus está chamando você para se valorizar, para entender quem você é em Cristo Jesus. Deus está chamando você para crescer, e você só vai crescer quando você entender isso que Pedro ele disse aqui, quando você parar de estranhar as provas que vêm sobre você, os momentos que vêm sobre você, e entender, como Pedro diz, que nossos irmãos em todo o mundo estão também passando por desafios, e talvez até maiores do que o seu e do que o meu. O que eu preciso entender é que em cada momento da minha vida, sabe, Deus está agindo, e o nome dele vai ser glorificado.
eu preciso aprender a me valorizar. E as pessoas se desvalorizam. Sabe quando? Quando elas começam a depender da opinião das pessoas. Quando nós começamos a depender de elogio das pessoas. Quando nós passamos a depender de reconhecimento das pessoas. Aí eu começo a me desvalorizar, quando eu não recebo elogio. Eu quero mostrar para você aqui alguns exemplos bíblicos de situações em que a Bíblia nos ensina que nós devemos nos valorizar, entender que nós não precisamos ficar dependendo da opinião dos outros. E algumas coisas acontecem na tua e na minha vida, como Pedro disse. São momentos que nós passamos para crescimento, para entendermos dentro de nós quem nós somos em Cristo. E eu quero que você, se pode, aí acompanhe comigo, Eclesiastes, capítulo 9, versículo 14. Eu quero mostrar alguns momentos aqui em que você tem que entender que você tem que se valorizar. Amém? É muito bom ser valorizado. É lógico, quem não gosta de ser valorizado? Quem não gosta de receber um elogio? Todo mundo. O problema é você depender disso. Então, você vai ler aqui alguns textos comigo, onde nós vamos entender que nós precisamos nos valorizar e que não é incomum algumas situações que até nos abatem, sim, mas nós temos de nos levantar e nos valorizar quando elas vêm sobre as nossas vidas. A primeira situação em que eu tenho que me valorizar é quando? É quando eu me sinto esquecido. É quando eu acho que todo mundo se esqueceu de mim. E aí eu acho que esqueceram só de mim. Só não me convidaram. Só não me honraram. Mas olha o que a Bíblia diz aqui, Eclesiastes capítulo 9, versículo 14. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens, e veio contra ela um grande rei e a cercou. Levantou contra ela grandes tranqueiras. Ora, achou-se nela um sábio pobre, que livrou a cidade pela sua sabedoria. Contudo, ninguém se lembrou mais daquele homem pobre. Amado, você acha que só se esquecem de você? Olha, a Bíblia vai dizer aqui que numa pequena cidade, um rei veio contra aquela pequena cidade. Mas um homem ali, pobre, mas cheio de sabedoria, conseguiu livrar aquela cidade da destruição. Amado, pela lógica, as pessoas daquela cidade deveriam honrar aquele homem, colocar ele num carro e fazer ele andar pela cidade, sabe, para ele ser reconhecido. Ele livrou uma cidade inteira da destruição, mas a Bíblia vai dizer que ninguém se lembrou daquele homem. Ninguém mais lembrava daquele homem que era sábio, que livrou aquela cidade. Amado, então você tem que entender uma coisa. Amado, o homem sábio, nem sempre ele recebe reconhecimento. Nem sempre ele recebe agradecimento. Talvez você vai livrar muitas pessoas. Talvez você vai ajudar muitas pessoas. Mas a palavra de Deus está nos ensinando. Você não pode ficar esperando o agradecimento, o reconhecimento. Porque muitas das vezes, e interessante que a Bíblia vai dizer que é uma cidade inteira. E naquela cidade inteira que aquele homem livrou, ninguém lembrou-se dele. Então, para de choramingar porque não lembraram de você, amado. Porque não reconheceram você, porque não citaram seu nome. O pastor falou o nome de todo mundo e não falou o meu. O pastor Vanderlei Lute leu o nome de todo mundo no comentário, mas não citou o meu. Amado, para com isso, para de ser vítima. Para em nome de Jesus, sabe, com esse vitimismo, com essa autopiedade. Deus não te chamou para isso não, amado. Esse homem livrou uma cidade inteira, ninguém reconheceu ele. Você já é mais do que vencedor. Cumpra o teu chamado, é para livrar a cidade, é para ajudar pessoas. Então ajude, sem esperar receber nada em troca, amado. Cumpra o teu chamado. Não espere reconhecimento, não espere agradecimento, amado, porque a Bíblia vai dizer que esse homem ele era sábio, e de uma cidade toda, ninguém lembrou
dele. E às vezes, nós, porque não fomos lembrados em uma situação, estamos murmurando, estamos reclamando. Mas Pedro, ele vai nos alertar. Não estranheis, amado. São pessoas, você está tratando com pessoas. O importante é você reconhecer o teu chamado. É você cumprir o teu chamado. Não deixe de cumprir o teu chamado porque não te reconhecem, porque não citaram o teu nome, porque não citaram você. Entenda uma coisa, quando você se sente esquecido, é um momento que parece que todo mundo esqueceu, aprenda a se valorizar. Você fez a tua parte, você usou da sua sabedoria, você usou dos dons que Deus te deu, e isso é que importa. Você vai prestar contas, é a Deus, amado. Te reconheceram ou não te reconheceram, cumpra o teu chamado. Sabe, muitas vezes eu falava isso para pregadores, é com oferta, é sem oferta, amado. Pregue a palavra, o teu chamado é ganhar alma, entende? Valorizaram, não valorizaram, pregue a palavra. Reconheceram, não reconheceram, pregue a palavra. Te desprezaram, não te desprezaram, pregue a palavra, cumpra o teu chamado. Só não seja vítima. Só não fique com autopiedade, falando, eu não vou pregar mais, eu não ajudo mais ninguém, porque ninguém me reconhece. Já ouviu alguém falando isso? Ah, eu ajudo todo mundo, ninguém me reconhece, eu ajudo todas as pessoas, eu abro caminhos, eu abro portas para pessoas e ninguém me ajuda. Ah, coitadinho de você. Não, amado, Deus chamou você e já falou que você é mais do que vencedor. Cumpra o teu chamado. Amém? Ou você está fazendo por reconhecimento? Deus está chamando você, amado, e dizendo para você, na hora que você for esquecido, lembre-se, tem um que lembra de você. Ele escreveu teu nome no livro da vida. Ele está à destra do Pai, intercedendo por você, capacitando você, derramando da presença dele sobre você. Cumpra o teu chamado. A Bíblia diz que nós temos de livrar todos a quantos possíveis do fogo do inferno. Outra situação em que eu tenho que me valorizar está aqui Isaías, capítulo 53, versículo de número 7. Olha o que a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus diz assim, ele, falando de Jesus, foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca, como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como a ovelha que é muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Amado, se valorize. Quando? Quando você se sentir oprimido. A Bíblia diz que Jesus, ele mesmo sendo oprimido, o nosso exemplo, ele não abriu a boca. Jesus, ele não bateu boca. Ele podia bater no peito e dizer, olha, vocês estão me oprimindo, vocês estão me levando para a cruz, mas ele podia dizer, eu sou filho de Deus, eu vou voltar na glória, hein? Aí vocês vão ver quem eu sou. Aí vocês vão ver, quando eu raiar, eu vou voltar, eu vou ressuscitar, vocês vão ver, mas a Bíblia diz que não. Ele não justificou-se, ele permaneceu calado, como ovelha muda diante dos tosqueadores. Ele continuou mudo. E o interessante que é isso que vai chamar a atenção de Pilatos lá na frente. Jesus realizou muitos milagres, tantos que João ele diz assim, que se forem escritos todos os milagres, todos os feitos de Jesus, não haveria livros que comportassem os milagres que Jesus fez. Mas Pilatos ele não cita um milagre de Jesus. Mas Pilatos, ele vai ser comovido com o silêncio de Jesus, que estava sendo condenado injustamente. Você está entendendo, amado? Quando você se cala diante das provas, quando você não se defende e deixa Deus defender você, pode parecer que você está só sendo injustiçado. Pode parecer apenas que você está sofrendo, padecendo e que não tem ninguém por você. Mas, na verdade, é nesse momento, quando você está sendo oprimido, tem vidas observando você. Tem vidas olhando a tua atitude. Se você é cristão ou não. Se você realmente serve a Deus ou não. Se você realmente vive aquilo que você prega.
ou se você é daquele que bate boca, se você é daquele que ofende, se você é daquele que se exalta, se você é daquele que grita, ou se você segue realmente Jesus, se você, na hora da opressão, você consegue estar calado, você consegue realmente sofrer e passar aquilo pelo qual você tem que passar. A Bíblia diz que Jesus, ele foi oprimido e ele não ficou, pai, por que isso? Por que eu tenho que passar por isso? Ai, que situação. Ai, meu Deus, ai, que vergonha, eu sou Cristo. E eu vou ser humilhado, eu vou ser crucificado, eu vou ser contado junto com pecadores. Não, ele não começa a fazer isso. E quantas vezes as pessoas, sabe, elas ficam choramingando diante do Senhor. Deus, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por essa situação? Porque você é mais do que vencedor e há um propósito nessa situação. Deus, ele está exaltando, glorificando o nome dele na tua vida. Deus, ele quer que você seja restaurado ao estado original. Quer ser como Jesus? Eu li até em algum lugar hoje, se nós queremos ser como Jesus, nós temos que crer que vai ter um Getsemane e que vai ter uma cruz também. Então, ser como Jesus, ter o caráter de Cristo, também é calar em determinadas situações. Também é ser oprimido, sim. Também é ser injustiçado, sim. Mas permanecer calado, caminhando rumo ao propósito. Jesus, ele continuou no propósito. Ele estava sendo injustiçado, mas ele estava no propósito. Ele estava sofrendo ali sim, mas ele estava no propósito. Amado, está sofrendo, está difícil, está doendo, permaneça no propósito. Permaneça na caminhada. Permaneça diante de Deus. Deus tem um milagrão para a tua vida. Talvez você não esteja entendendo agora, mas permaneça calado. Eu lembro por uma situação que eu passei em que eu estava correto naquela situação. E eu fui orar a Deus. Eu falei, não, agora eu vou confrontar essa pessoa. E eu dobrei o joelho. Eu falei até um pouco ontem sobre oração, né? Orações que têm que ser ressuscitadas na nossa vida. Eu fui buscar ao Senhor a vontade do Senhor para que eu falasse, para que eu confrontasse aquela pessoa. Eu até brinquei ontem. Quer frustrar, quer ficar frustrado, quer entristecer a sua alma, vai orar e ouvir a voz de Deus. Porque às vezes quando nós ouvimos a voz de Deus, muitas vezes não é aquilo que nós esperávamos. Eu fui orar e falei, Deus, agora eu vou confrontar. E Deus falou comigo, não, você não vai falar nada. Você vai ficar quieto. Eu falei, mas eu tô com a razão. Agora eu tô, agora é a hora. Eu tô, agora eu vou confrontar. Deus falou, não, fica quieto. Mas o pior momento para ficar em silêncio é quando a gente sabe que a gente está certo. É quando a gente sabe, aí Deus fala, não, fica quieto. E aí, muitas das vezes, vale mais para Deus nós sermos injustiçados, mas que uma alma seja salva. Que uma alma tenha um encontro com Cristo. E foi o que aconteceu naquela situação. Se eu tivesse confrontado, eu teria tirado aquela alma da presença do Senhor. Mas, pelo contrário, aquela alma se achegou a Cristo. Depois, com o tempo, aquela pessoa reconheceu. E a pessoa veio a mim e falou, olha, eu louvo a Deus pela tua vida, porque eu estava errado naquela situação. Você tinha razão de falar um monte, de fazer isso, de fazer aquilo, e você não fez. E isso me firmou mais na presença de Deus. Amado, Deus sabe pelo que você está passando. Deus sabe quando Ele diz para você, se cale, fique quieto, para de ser vítima, para de falar, está me injustiçando e Deus não está vendo. Mas entenda uma coisa, Deus tem um milagrão para a tua vida, e a Bíblia diz que se os passos de um homem são guiados por Deus, como entenderá esse homem os seus próprios caminhos? Tem coisa que a gente não vai entender, e às vezes, amado, ao contrário do que muita gente pensa, a gente não entender para onde está indo em alguns momentos,
é o maior sinal de que nós estamos sendo guiados por Deus, de que Deus está nos dirigindo. Quando a gente acha que devia ter razão, que devia estar fazendo alguma coisa, e Deus diz, não faça, pode ser o maior sinal de que estamos no centro da vontade de Deus. Terceira coisa que eu vejo aqui, abra comigo, se você pode, Salmo 27, versículo de número 10, é que quando eu devo me valorizar, quando que eu devo entender o mover de Deus, quando que eu tenho que entender que eu tenho que ser restaurado à palavra, quando que eu devo entender que eu tenho que me valorizar, que eu não sou menor que ninguém, porque estou sendo injustiçado. Eu tenho que entender também, segundo diz aqui o Salmo 27, versículo 10, diz assim, olha, se meu pai e minha mãe me abandonarem, então o Senhor me acolherá. O que eu entendo aqui é que eu tenho que me valorizar, mesmo quando ninguém quer ficar comigo. Mesmo quando parece que eu estou desamparado. Não é momento de eu me vitimizar. É momento de eu reconhecer que mesmo se todos me desampararem, Deus ainda é comigo. Deus é na minha vida. Deus, ele me escolheu. Não é momento de eu me vitimizar. Eu não tenho que me sentir desvalorizado, sabe, menor do que ninguém, porque ninguém quer ficar comigo. O salmista diz que nós estamos passíveis a essa situação, que pode acontecer comigo, pode acontecer com você, as pessoas podem desamparar você, mas Deus não te desampara, porque Ele te valoriza, Ele sabe o valor que você tem, Ele comprou você e comprou a mim, com preço de sangue. Ele comprou, sabe, por um preço muito alto. Você tem valor, entenda isso, pelo preço que foi pago por você. E não se as pessoas te abandonam, se não te valorizam. Talvez eles estejam com uma visão errada a teu respeito. Te desampararam, não te ajudaram, não estiveram com você, mas Deus está dizendo, eu sou com você, eu sou na sua vida, não se sinta menor por causa disso, não fique com uma crise de vitimismo, dizendo, ninguém me ajuda, ninguém me quer, ninguém me apoia, ninguém sabe faz isso ou ninguém faz aquilo, não. Deus é com você. Deus está dizendo que ainda que todos te desamparem, Ele é com você, porque Ele sabe o teu valor real. Ele está vendo o que ninguém vê, porque muitas das vezes são carnais e não conseguem ver a glória de Deus que está sobre a tua vida, não conseguem discernir o chamado de Deus na tua vida, por isso te desamparam. Mas o Senhor, Ele está dizendo, aquilo que você se restaurar, a posição que eu te coloquei, a posição que eu te coloquei não é uma posição de vítima, de pequenino, não é uma vítima, sabe, não é uma posição de autopiedade, de autocomiseração, não. Deus está dizendo, se valorize, porque eu sou contigo, eu vou colocar pessoas do teu lado que vão te valorizar, eu vou colocar do teu lado pessoas que vão reconhecer o teu valor, eu vou colocar pessoas que conseguem ver a minha glória em ti, eu vou colocar pessoas do teu lado que conseguem somar com você, pessoas que vão caminhar com você, pessoas que vão ter um sinergismo, aí 1 mais 1 não vai ser mais 2, 1 mais 1 vão ser 3, vão ser 5, vai se cumprir aquilo que diz a palavra do Senhor. Como pode 1 fazer fugir a 1000 e 2 fazer a fugir 10.000? Amado, Deus vai colocar pessoas com você com a mesma visão, amado. Deus está dizendo, eu quero restaurar você. Restaurar o quê? A posição que Ele já te deu. E que por algum motivo, porque alguém te abandonou, porque alguém deixou você, porque talvez você foi oprimido e não teve nem chance de falar, porque talvez em uma situação você foi esquecido e agora você está achando que não tem valor. Deus está dizendo, eu te valorizo. O meu chamado é sobre a tua vida. Você vai ver o que eu vou realizar através de você. Senhor, Ele está dizendo, a minha unção está aí, a minha glória está sobre a tua vida. Caminhe na minha presença, levanta essa cabeça, para de ficar se vitimizando, dizendo ninguém gosta de mim, todo mundo me abandonou. Não.
Siga adiante. Tem uma glória de Deus aí na tua vida. Tem poder de Deus sobre a tua vida. Ele te escolheu. Você não está desamparado, não. É o Senhor quem te ampara. Você está com o melhor amparo que alguém poderia ter, que é a presença do Senhor. Ah, mas meu pai me deixou, minha mãe me deixou, até meus familiares me deixaram. Mas Deus está dizendo, eles não veem o que eu estou vendo. Eles não veem a glória que eu tenho sobre a tua vida, o meu chamamento sobre a tua vida. Mas ainda que eles te desamparem, eu não te desamparo, sou eu quem seguro pela tua mão. Em Isaías vai dizer, eu te tomo pela mão direita. Olha o que Deus diz, não é você que segura a mão de Deus, não. Porque se nós tentarmos segurar a mão de Deus, nós vamos largar, nós vamos soltar, nós vamos muitas vezes nos distrair, mas Deus está dizendo, eu tenho um chamado na tua vida, e para que você não desvie dele, as pessoas podem te desamparar, te deixar, mas eu te tomo pela mão direita e vou te levar, segundo o meu propósito, aquilo que eu já designei para a tua vida. Amado, ninguém pode impedir o chamado de Deus na tua vida. E eu digo mais, nem você mesmo pode impedir o chamado de Deus para a sua vida. Eu tenho dito, amado, se você acha que porque você tropeçou, você errou, aí as pessoas te deixaram, estava tudo dando certo, aí você falhou, as pessoas te abandonaram. Se você acha que por causa disso, amado, você atrapalhou o chamado de Deus para a tua vida, eu quero dar uma notícia para a tua vida. Você não tem todo esse poder, não, amado. Você não está com tudo isso, não, para atrapalhar o plano de Deus, não. Você não está com todo esse poder, não. O chamado de Deus, o propósito de Deus vai se cumprir na tua vida. Você não vai conseguir, nem você consegue atrapalhar o chamado de Deus, porque a palavra dele, quando é enviada, cumpre aquilo para o qual é enviada. E foi liberada uma palavra para você, foi liberada uma palavra sobre a tua família, sobre o teu ministério, e nem você vai impedir lá para Calabiacanda e o nome do Senhor de ser glorificado na tua família. Ah, mas me abandonaram, mas vão voltar e vão reconhecer a glória dele na sua vida. Ore Calabiacanda e Asui de Cumba da Yassé. Ore brandore labaxi de combere canaiaspi. Amado, quarta coisa que eu vejo aqui está no Salmo 119, versículo 23. Outra situação que eu tenho que entender, que muitas das vezes eu vou passar por ela, mas que eu não devo me render a ela, eu não devo me vitimizar a ela. É qual situação? É quando eu sou caluniado. Salmo 119, versículo de número 23, vai dizer assim, o salmista ele diz assim, príncipes sentaram-se e falavam contra mim, mas o teu servo meditava nos teus estatutos. Amado, eu vou repetir aqui para você. Príncipes, o salmista está dizendo, sentaram-se e falavam contra mim. Quem caluniava, quem falava mal do salmista, não era qualquer um. Eram pessoas que tinham influência. Eram pessoas que tinham poder de abrir portas e fechar portas. Pessoas que tinham o poder de denegrir a imagem dele realmente. Não eram pessoas comuns, eram príncipes, eram pessoas de uma certa credibilidade. Caluniavam o salmista. E aí o que o salmista fez? Ele falou, não, eu vou juntar aqui meus argumentos e vou me defender. Negativo. O que ele faz? Ele diz, mas o teu servo meditava nos teus estatutos. O teu servo meditava nas tuas palavras. Amado, quando caluniarem você, não se defenda. Medite na palavra. Medite naquilo que Deus falou a teu respeito. Medite na palavra de Deus que foi liberada sobre você. Nenhuma calúnia, por pior que seja, vai derrotar ou vai conseguir anular a palavra que Deus liberou sobre a tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Mas me difamaram, e foi essa pessoa que tem esse nome. As portas vão se fechar. Não tem
palavra de autoridade nenhuma que seja superior à palavra de Deus. O que Deus disse a teu respeito vai se cumprir. Fique em paz, medite na palavra do Senhor, continue se preparando para o teu chamamento e para cumprir a promessa que Deus tem na sua vida. Se prepare para aquilo que Deus prometeu. Não perca tempo com calúnia, não perca tempo com aquilo que outras mentes estão ocupadas em fazer. Se preocupe com a promessa de Deus para a tua vida. Deus disse que você ia ser pregador. Ah, mas estão me caluniando. Continue meditando e se preparando para o ministério da pregação. Deus falou que você ia ser um levita, que você ia louvar em muitos lugares. Ah, mas estão me caluniando. Continue se preparando musicalmente. Eu não sei como é que fala aí os levitas aí. Mas se prepare para o teu chamado. Não perca tempo com calúnia. Deus chamou você para se dedicar ao teu chamado. Não se dedicar à calúnia. Não se dedicar àquilo que estão falando de você, meu amado. Entenda isso. Há um chamamento sobre a tua vida. Kennedy Reagan, uma vez, foi chamado por algumas pessoas de uma revista e falaram, olha, estão falando muito contra o seu ministério, estão falando muito contra você, estão falando isso, isso, isso. O que você diz sobre isso? Ele falou, me desculpe. Primeiro, eu não tinha nem ciência disso que estavam falando, e eu também não vou perder tempo com isso que estão falando. Porque esse tempo é um tempo em que o diabo está usando essas pessoas. E Deus me chamou para gastar o meu tempo com ele e não com o diabo. Eu estou preocupado com a obra de Deus e não com as obras de Satanás. Eu estou preocupado com o chamamento de Deus para a minha vida. Amado, não se preocupe com as calúnias. Medite na palavra, medite na promessa. Lucas 6, 28, a única coisa que você tem que fazer referente aos caluniadores está em Lucas 6, 28, que vai dizer assim, orai pelos que vos caluniam. Ore por aqueles que estão te caluniando. Amém? E como eu citei, eu ministrei ontem, não é uma oração de legítima defesa. Não é uma oração para você falar, olha, estão falando de mim, Senhor. Olha, estão falando isso. Olha, o Senhor está vendo. Olha, os seus olhos estão... Não, é uma oração de dizer, Senhor, perdoa-os. Perdoa-os. Perdoa-os, abençoa, dá visão a eles, para que eles possam também ser servos, para que eles possam ser, em nome de Jesus, colaboradores da tua obra. Entenda isso, mas não perca tempo com caluniador, amado. Não fique se vitimizando. Não adianta você chegar para o pastor Vanderlei Alute e dizer, ai, estão falando tão mal de mim. Estão falando tão mal da minha vida. Ah, amado, vai orar e fazer a obra em nome de Jesus, amado. Amém? Pedro, ele já disse, nós lemos a princípio, isso é comum, amado. Está acontecendo com todo mundo. Caluniaram você, falaram mal de você. Como diz o apóstolo Sérgio Lopes, bem-vindo à turma. Já falaram mal do senhor, pastor? Já caluniaram? Aí, amado, seja bem-vindo à turma aí também, amado. Amém? Continue caminhando. Deus não te chamou para ser vítima, não. Calúnia sempre vai ter, mano. Para com essa autopiedade. Toma um posicionamento. Seja restaurado a posição que Deus deu para você, que é de mais do que vencedor, pregador do evangelho. Quinta situação aqui que você precisa aprender a reagir a ela está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 11, que diz assim, se referindo ao Senhor Jesus, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Jesus foi recusado, meu pastor. E você está chorando por quê, meu irmão? Está chorando por quê, minha irmã? Porque rejeitaram você? Ah, não me aceitaram no coral. Não me aceitaram no grupo de louvor. Não me aceitaram em tal grupo. Não me aceitaram em tal situação. Jesus foi rejeitado. Ele veio para aqueles que eram seus. Ele veio para ser luz, para tirar o povo das trevas. Mas a Bíblia vai dizer que o povo escolheu as trevas, ao invés de Jesus. E você acha que não vão rejeitar você? Não vão rejeitar a mim?
Não vão nos recusar. Amado, recusaram Jesus. Você está entendendo? E aí você fica aí se vitimizando. Não vou mais para a igreja porque ninguém me convida. Não vou mais para a igreja porque me rejeitaram. Ah, amado, rejeitaram Jesus, o Salvador do mundo, o Messias, o Yeshua HaMashiach. Rejeitaram ele. Amado, e aí você fica aí, me rejeitaram, como Pedro disse, como se fosse algo fora do comum. Amado, rejeitaram a mim. Com certeza já rejeitaram o pastor em alguma situação. Mas o Senhor te chamou para ser aquilo que Ele declarou sobre a tua vida. Continue servindo ao Senhor, continue fazendo a obra do Senhor. Para de ser vítima, se posiciona em nome do Senhor Jesus. E não foi somente isso. Sexto exemplo que eu quero dar para você aqui de algo. Amém? Marcos capítulo 5, versículo 17. Olha o que a Bíblia vai dizer aqui. Então começaram a rogar-lhe que se retirasse dos seus termos. O que a Bíblia está dizendo aqui? Que Jesus, ele foi enxotado. Pediram para Jesus ir embora. Falaram para Jesus, sai daqui. Imagina que situação desconfortável. Você já foi expulso de algum lugar, enxotado de algum lugar. Imagina essa situação. A Bíblia diz que Jesus foi enxotado. O próprio Jesus. E agora você fica aí e fala, não vou mais para a igreja, não quero mais ir para tal lugar, porque me humilharam. Jesus, ele foi humilhado. Mas o Senhor está dizendo, essa é uma situação que muitas das vezes Jesus ele estava fazendo bem. Entenda aí, Jesus ele estava fazendo bem. E às vezes pode ser que você pode estar fazendo bem e mesmo assim estão enxotando você, estão excluindo você. E Pedro ele vai dizer, isso é comum. Isso acontece com irmãos em todo o mundo. Então levanta a tua cabeça. Não se sinta menosprezado, não se sinta menor do que ninguém. Tem um chamado de Deus para a tua vida, amado. Amém? Não é um momento, não é porque algumas pessoas não reconheceram o seu chamado, amém? Que as coisas acabaram por aí. Não, você tem valor para Jesus. Deus está chamando você, se posiciona. Ah, mas não vai dar certo porque me enxotaram, me excluíram de tal projeto. Você é chamado de Deus. Você é escolhido, escolhida de Deus. E você foi enxotado, jogaram você para fora de algum projeto. Eu não quero desanimar você aqui, amado, mas vai acontecer muitas mais vezes. Mas isso não quer dizer que você não é chamado de Deus, que a unção de Deus não está sobre a tua vida. Não fique aí, sabe, com autopiedade, se vitimizando. Deus está chamando você para se posicionar nessa noite, para tomar uma posição diante dele. Creia, Deus foi quem te chamou. E o interessante, para terminar aqui, olha o que a Bíblia vai dizer em Zacarias, capítulo de número 13, versículo de número 6. E se alguém lhe disser, que feridas são essas entre as tuas mãos? Dirá ele, são feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Amado, Jesus ele foi crucificado pelos seus conterrâneos ali, por assim dizer, por aqueles que haviam de tê-lo recebido. Mas a Bíblia vai dizer que as pessoas desprezaram ele. Mas eu quero dizer algo. Mesmo quando for machucado, levante a tua cabeça. Sirva ao Senhor. Eu quero dizer uma coisa para você. O desprezo das pessoas. Tudo aquilo que eu citei aqui. Nada disso que eu citei aqui, sabe? As pessoas enxotarem você. As pessoas machucarem você. A Bíblia vai dizer que Jesus ele foi machucado pelos seus. Ele vai dizer, olha, eu fui ferido. Sabe? As pessoas vão perguntar, que feridas são essas? Mas eu fui ferido pelos meus amigos. Meus amigos que me feriram.
Aqueles que deviam me abraçar, me apoiar, me jogar para cima, me fazer avançar, eles me feriram. Mesmo quando você for recusado, mesmo quando você for caluniado, mesmo quando você for oprimido, esquecido, nada disso vai matar o chamado que Deus tem para a tua vida. Você é chamado, você é escolhido de Deus, e Deus está dizendo para você: eu te restauro, eu tenho uma unção para a tua vida, se alegra na minha presença, não dependa daquilo que os outros estão falando, lembre-se daquilo que eu disse a teu respeito, que eu te chamei, que eu te escolhi, que eu derramei uma unção, e que todas essas situações vão acontecer, mas não são essas situações que, em nome de Jesus, não são essas situações que vão ali dar o selo de aprovação para o teu chamado e para o teu ministério. O teu chamado e o selo de aprovação vem de mim. Não importa o quanto, sabe, as pessoas estão falando. Não importava, presta atenção numa coisa. Não tente agradar os outros para dizer que o teu chamado, para validar o seu chamado. Quem valida o seu chamado é Deus. Noé, ele pregou, a Bíblia diz, durante 100 anos. 100 anos. Entende? E quem entra na arca? Ele e a sua família. Ninguém creu, ninguém aprovou. Mas a Bíblia diz que quando ele e a família dele entrou na arca, o que Deus fez? Ah, meu amado, a Bíblia diz que Deus selou a arca. Amado, não interessa os 100 anos. O que interessa é, no final, você ter o selo de aprovação de Deus. É no final Deus falar: eu vou selar, eu aprovo essa família. E a Bíblia vai chamar Noé de pregoeiro da verdade. Ele era pregoeiro, ele era pregador. E como, sabe, e quando você olha, você não vê nenhum sermão de Noé. Você não vê na Bíblia o sermão que pregou Noé. Não, Noé, ele viveu a palavra. Ele pregava com a sua vida. A sua vida, sabe, conseguiu salvar a sua família. A melhor pregação que você tem é conseguir salvar a tua família com o teu testemunho, sem abrir a boca. Noé alguém podia perguntar como que ele é pregoeiro, quanto sermão ele pregou? Ele não pregou, ele construiu a arca. A melhor pregação que você pode ter para a tua vida, a confirmação do teu chamamento, é andar na vontade de Deus e cumprir o chamado dele para a tua vida. Deus está te chamando. Deus chamou você. E o que importa não é o que estão falando agora. O que importa é lá no final, Deus selar tudo aquilo que você fez. Como ele selou a arca de Noé. A maior glória não foi 100 anos que ele construiu, mas foi no final ter o selo de Deus. Porque andou na vontade de Deus. E Deus teve o prazer de selar Noé com a sua família. Eu quero agradecer essa oportunidade ao meu pastor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meu pastor. Obrigado por essa oportunidade. Em nome do Senhor Jesus, sem palavras, do convite, Senhor, abrir as portas aqui. Muito obrigado, meu pastor. Que bênção, que palavra poderosa. Eu não quis nem interromper, que estava tão gostoso aqui, apóstolo Edson. A gente vai recebendo, vai sendo, né, renovado. Palavra poderosa mesmo, de restauração. E nós sempre temos uma expectativa daquilo que Deus vai falar, daquilo que Deus vai trazer aos nossos corações. E não poderia ser tão melhor uma palavra de restauração como essa, né? Que as pessoas precisam ser restauradas, e pelo que eu entendo, assim, trocando em miúdos, né, o que o Espírito Santo colocou no seu coração, apóstolo Edson, as pessoas precisam ser restauradas internamente primeiro, né? Internamente, dentro de si. Pessoas que estão com a alma, com enfermidade espiritual, que não conseguem enxergar a grandeza de Deus, o cuidado de Deus, preocupado com a opinião alheia, preocupado com o que está ao redor, e deixa de viver o sobrenatural de Deus,
Porque Deus está no controle das nossas vidas e de tudo, né? Deus é o Deus, né, apóstolo Edson, que segura, como você bem falou aí pela palavra, Deus é o Deus que nos toma pela mão direita. Nós não conseguimos segurar ele, mas ele nos toma pela mão direita. E o interessante desse texto de Isaías, que ele fala que toma pela mão direita e diz assim, tu és meu. Olha que coisa linda. Tu és meu, né? Então nós temos essa palavra liberada pelo próprio Jesus Cristo, que nos toma pela mão direita e fala, não temas, eu sou contigo. Tu és meu, né? E as pessoas ficam... quantas vezes, irmãos, você acha que pastor, apóstolo, quantas vezes falaram da gente? Quantas vezes não concordaram com uma opinião? Não tem uma visão macro, não tem uma visão ampla, melhor dizendo, e fica julgando, né? Na verdade, Deus está no controle de tudo. Eu descanso. Eu descanso em Deus, apóstolo Edson. Não me preocupo mais, não. Eu estou aqui para fazer a obra do Senhor. E sei por que fui chamado. É isso que nós precisamos ter, né? Essa convicção em fazer a obra. Tanto em fazer a diferença, na verdade, para em fazer a diferença, e às vezes, né, a gente muitas vezes se apega ao que todo mundo está fazendo, né? A Bíblia vai dizer, se não me engano, no livro de Jeremias, de um profeta chamado Zedequias, né? Que a Bíblia vai dizer que ele faz ali, né, um chifre de ferro, né, assim? Ele faz um chifre de ferro para profetizar, né, sobre a vida de Acabe, né? Para profetizar. E quando chega o profeta de Deus ali, ele com todo aquele chifre de ferro, 2 grandes, ou seja, com toda aquela estrutura, né? Com todo aquele aparelhamento, com todo aquele preparo para os profetas, todos profetizando a bênção sobre a vida de Acabe. Aí chega um profeta ali de Deus e ele vai aconselhar o profeta de Deus a dizer, ó, profetiza que todo mundo está profetizando, hein? Faz igual todo mundo. Afinal de contas, olha a estrutura, olha o tamanho da estrutura, olha o chifre de ferro. E às vezes as pessoas costumam olhar para aquilo que tem uma grande estrutura, para aquilo que está aparecendo, para o preparo. Olha só que evento, olha o tamanho do evento, olha o tamanho, né, das coisas que estão acontecendo, mas ele vai e profetiza totalmente ao contrário, que é o que era de Deus. Tanto que Acabe, ele profetiza que Acabe iria não voltar mais, né, daquela batalha, e Acabe realmente ele morre e não volta daquela batalha. Porque aquele profeta decidiu não seguir, não olhar para a estrutura, para aquilo que estava dando certo, mas ele olhou para o chamado, né, que havia sobre a vida dele, porque ele orava, porque ele buscava, porque ele sabia que não era o caminho, ele seguir o que todo mundo seguia. Na verdade, Elias, a Bíblia vai dizer que ele coloca a cabeça entre os joelhos, não é assim? E vai orar. E que enquanto todo mundo está correndo para Jerusalém, Acabe aparelha um grande carro, né? E vai correr na frente de Elias, para chegar à cidade na frente de Elias. Elias faz o quê? Fica para trás, orando, pedindo direção a Deus, visão do que ia acontecer na frente. E aí vem a chuva, o que acontece com o carro de Acabe? Atola. E Elias passa à frente. Amado, quem está em Deus, não importa as pessoas que estão correndo, parece que estão dando certo. Quem é de oração, quem tem visão de Deus, não importa se parece que está ficando para trás, sempre vai chegar na frente, sempre vai chegar adiante, porque Deus vai dar a visão do que vai acontecer. E Elias, sem carro, sem grande aparelho, chega na frente. O chamamento de Deus para nós é para fazer a vontade dele, né? Para fazer o querer dele. E as pessoas sempre vão falar, olha lá Elias lá atrás, nós estamos com o carro na frente, estamos acontecendo, estamos aparecendo. Só que quando a chuva cai, o carro atola e Acabe fica parado, fica paralisado, porque não andava segundo a visão de Deus para a vida dele, né? Verdade, tremendo, tremendo. Apóstolo Edson, muito obrigado pela tua participação, que Deus te abençoe, conte com a gente também. Eu estou devendo uma live aí, né? Precisamos marcar. Conta com a gente.
tá bom? A gente vai combinar também de estarmos juntos aí. E vamos orar. Eu gostaria muito que você orasse, apóstolo, antes de eu colocar a hashtag. A gente sempre publica uma hashtag da live, né? Mas antes disso, que você orasse. Sei que vai orar por todas as pessoas que aqui estão e pela essa situação do Covid, né? Mas eu queria pedir em especial por um amigo chamado André, diácono André. Ele foi diácono na nossa igreja e ele perdeu o pai dele tem 3 dias, mais ou menos, 2, 3 dias, e a mãe está internada no mesmo hospital grave. Ele perdeu o pai e a mãe está internada no mesmo hospital e hoje piorou o quadro da mãe. Faz 2 dias que ele perdeu o pai dele. Então, eu queria que você colocasse o diácono André, a sua família nessa oração e orasse por todos nós aqui. E em seguida a gente coloca aí a hashtag da live e vamos encerrar. E desde já, muito obrigado. Amém. Vamos orar então. Pai amado, eu quero apresentar diante de Ti agora a vida do diácono André, Senhor. Pai amado, conforta, Pai, o coração dele, referente, ó Pai, ao ente querido que ele perdeu. Mas, Pai amado, eu oro também agora por essa pessoa, por esse familiar dele que está internado, ó Pai. Mãe, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nós queremos liberar uma palavra de cura. Queremos te pedir, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, vai de encontro à vida, Pai, labracalabia candaia suite cumbede cadaia sé, labrandjore candaia sé, Pai amado, com cura, com milagre. Pai amado, visita, Pai, esse local da internação. Eu sei, houve um quadro, Senhor, Pai amado, que não foi o que os familiares esperavam no dia de hoje, mas tu pode fazer uma surpresa boa, Pai, em nome de Jesus. Pai amado, para a glória do teu santo nome. Pai amado, vai de encontro, traz resposta, Senhor, ao diácono André agora. Pai, eu oro para as demais pessoas nessa live. Eu oro, Pai, pela irmã Luciana, que está internada com trombose, ó Pai, que se espalhou por todo o corpo, está com o corpo todo roxo, Senhor. Pai amado, vai de encontro, visita ela, em nome do Senhor Jesus. Vai de encontro, Pai, a vida, Senhor, do Gessé Lima, da Vivi Rocha, em nome de Jesus, de todos nessa live, para a glória do teu santo nome. Pai amado, em nome de Jesus, visita, Pai, a vida, cada petição, Pai, que está sendo colocada diante de ti. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, eu oro, Pai, pela minha irmã Irene, Pai amado, que está entubada com Covid, está em estado grave, mas tu pode mudar essa situação. Pai amado, em nome de Jesus, vai de encontro agora, vai de encontro à vida, Pai, do Claudemir, da Andréia, Pai, em nome do Senhor Jesus, vai curando, Pai, Senhor, os pulmões, vai entrando, Pai, Senhor amado, em cada situação, cada pessoa que precisa de cura, de milagre agora, Pai amado, vai restaurando, vai renovando para a glória do teu santo nome. Pai amado, em nome de Jesus, visita cada hospital, cada UTI, cada posto de saúde, Pai amado, cada pessoa que está no lar, até mesmo porque não conseguiu uma vaga, Senhor, mas precisa de cuidados. Pai amado, talvez essa pessoa não tenha conseguido os cuidados médicos, hospitalares, não vem, Pai, talvez não tenha conseguido uma internação, mas, Pai amado, teu cuidado, Pai, é maior do que tudo. Visita essa pessoa neste momento, essa pessoa que talvez esteja com dores, ó Pai, em nome de Jesus, vai de encontro a minha irmã Edna, Pai amado, que passou, que saiu da UTI e foi para o quarto, ó Pai, neste dia, Senhor. Pai amado, quantas pessoas estão sendo curadas para a glória do teu santo nome. Visita a irmã Branca, que está internada, Pai amado, em nome de Jesus, ó Pai. E eu oro também, Pai, não somente pelos que estão enfermos, mas por aqueles que estão ansiosos, esperando, Pai, uma resposta de Ti. Quantas pessoas nunca tiveram uma crise de ansiedade, nunca tiveram uma crise de pânico, mas com essa situação estão com os nervos abalados, ó Pai. Senhor amado, toca. Pai amado, nós profetizamos cura emocional para a vida de cada um, em nome de Jesus. Essa pessoa que tem tido coração, Senhor, acelerado, tem tido palpitações, ó Pai,
Toma essa vida nas tuas mãos. Coloca a tua paz que excede todo entendimento. Pai amado, em nome de Jesus, eu oro pela mãe, pelo pai do pastor Rodrigo Palmieri. Vai de encontro em nome de Jesus, ó Pai. Cuida de cada vida. Não deixa faltar pão, ó Pai, na mesa daquele que necessita. Pai amado, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós não conseguimos, por causa do tempo, apresentar todas as situações, mas nós declaramos que a tua unção vai entrar em cada lar agora. E como sempre temos declarado, a tua unção, ela não erra o alvo, ela tira a carga dos ombros e despedaça o jugo. Que esta unção venha abençoar a cada vida, venha trazer livramento, cura, libertação, para a glória do teu santo nome. Amém, Senhor. Amém, meu pastor. Amém. Amém. Obrigado, apóstolo Edson. Deus abençoe a sua vida. Te amo, viu, apóstolo? Deus abençoe. Continue te abençoando, tá bom? E que te fortaleça a cada dia, tá bom? Em breve estaremos juntos aqui. E eu vou publicar a hashtag agora, para que todos aí possam publicar. Dentro do texto que o apóstolo leu lá, em 1 Pedro, capítulo 4, diz a hashtag vai ser publicada assim, ó, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes. Olha que bênção, né? Aleluia. Alegrai-vos no fato de serdes participantes, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes. Amém? Que todos aí possam publicar a hashtag de hoje, a pregação de hoje, que Deus nos agraciou poderosamente, né? Estou colocando de novo aí, mas alegrai-vos pelo fato, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes, independente do que esteja te acontecendo. Você é participante de uma glória que está acima de tudo. Amém? Você é participante de uma glória, de um poder que está acima de tudo, apóstolo Edson. O poder dele está acima de tudo. O poder dele está acima de toda expectativa, de toda dor, de todo sofrimento. O poder dele está acima de toda ansiedade. O poder dele está acima de todas as coisas. Receba essa palavra de Deus que o apóstolo Edson trouxe para nós. Pega tudo aí. Você que chegou agora, a live vai ficar gravada aqui no Obreiro Aprovado. E daqui a pouquinho, lá no nosso canal do YouTube, youtube.com/PRAulute, tá bom? Você pode ir lá, que a palavra vai estar lá, liberada no youtube.com/PRAulute, tá bom? Você inscreva-se lá no canal também, nos ajuda aí, né, apóstolo Edson? Que chegando a 1000, nós vamos poder transmitir essas lives ao vivo lá no YouTube. Vai ser bom demais. Glórias a Deus. Deus abençoe. Apóstolo Edson, um beijo no seu coração. Fique na paz, meu pastor. Deus abençoe, viu? Glória a Deus. Que bênção, né, irmãos? Que bênção gloriosa que Deus tem para nós nesse dia. Que palavra tremenda que Deus nos trouxe. Palavra poderosa. Toma posse dessa palavra. Em nome de Jesus. Amém? Você que está chegando agora, compartilha a hashtag aí. Compartilha esta live com mais pessoas. E amanhã estamos de volta aqui com mais uma live, tá bom? Amanhã a live da oração, a live da restauração. Estaremos aqui novamente. Vai estar conosco aqui o pastor Dilei Azevedo, lá do Rio de Janeiro, irmãos. Pensa no homem abençoado como o apóstolo Edson, assim, um homem muito usado por Deus, estará conosco o pastor Dilei Azevedo, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te fortaleça, continua firme e forte aí, tá bom? E crendo que Deus é muito maior que tudo na sua vida. Deus os abençoe, em nome de Jesus.